Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora, você acompanha a estreia do programa Destaque. Vem comigo. Neste programa de estreia, nós vamos falar sobre a crise nas indústrias de fertilizantes. Também sobre o uso do farol baixo nas rodovias durante o dia. Vamos falar sobre as greves que assolaram o primeiro semestre de 2016 e também sobre mobilidade urbana. A cada programa, um ponto diferente da nossa cidade, um ponto de destaque, um monumento, um lugar que dá orgulho aos cubatenses. Nesse primeiro programa, você conhece um pouco mais do Cruzeiro Quintista. Vamos lá? Construído no ano de 1922, em homenagem ao centenário da independência, o Cruzeiro Quintista, inicialmente, localizava-se no encontro do Caminho do Mar com o hoje extinto Caminho do Padre José. Os imensos blocos de pedras de sua estrutura foram talhados pelos operários sob o comando do arquiteto francês Victor Dubugras. Dentro dos detalhes, uma atenção especial para os azulejos portugueses, com quase 100 anos, que retratam parte da nossa história. Devido à construção da refinaria Presidente Bernardes, sua remoção se fez necessária. Contudo, mantém o mesmo charme de quando foi construído. Cruzeiro Quintista, reconhecidamente patrimônio cubatense. Sem dúvida, um patrimônio cubatense. E no dia 8 de julho entrou em vigor a lei que determina a obrigatoriedade do uso de farol baixo nas rodovias durante o dia. Quem traz as informações é o nosso repórter, Fábio Scheibe. A partir de 8 de julho, começou a valer em todo o território nacional a lei que obriga os motoristas a acender o farol baixo durante o dia ao circularem nas rodovias de todo o país. O descumprimento da medida gera multa e o motorista perderá pontos na carteira de habilitação. O farol baixo é o que chamamos de farol, até então exigido para todos os veículos somente durante a noite nas estradas e dentro de túneis. Apenas para as motos, o uso das luzes era obrigatório durante o dia e à noite, em todos os lugares. De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal, desde que a lei foi implantada no último dia 8, cerca de 3 mil motoristas são multados por dia por não usarem os faróis baixos nas rodovias federais. Vale lembrar que o descumprimento da lei é gerado uma infração média, 4 pontos na carteira do motorista, além da multa de R$ 85,13. A multa passará para R$ 130,16 em novembro próximo. Eu acho interessante, acho que ajuda muito na segurança, é válido, só que eu acho que a multa não deveria ser tão rígida, né? Deveria ser mais trabalhado isso. Eu acho que a multa não educa ninguém. Tudo bem, o pessoal fala, mexer no bolso dos outros ajuda, mas eu acho que a segurança é em primeiro lugar. O Conselho Nacional de Trânsito ressalta que a obrigatoriedade do farol baixo em estradas, mesmo que durante o dia, ajuda os motoristas a identificar outros veículos na via. Quem está diariamente nas estradas aprova a nova norma. Sim, traz uma segurança muito boa, porque os caminhões de longe é mais visível. Os faróis dão uma segurança que a gente consegue ver o carro mais distante. É muito bom essa lei, eu gostei dessa lei. A partir do momento que a gente liga o farol, você consegue pelo retrovisor ver se vem o carro mais perto ou mais longe. Traz segurança, sim. Tem gente que fala que está de dia, apesar de estar de dia, mesmo assim tem uma diferença, né? Farol mesmo de dia é um diferencial. Tem sim, tem diferença. O farol ligado você consegue perceber que o carro está mais perto ou mais longe. Traz segurança sim pra gente. Vale lembrar que o uso da lanterna, do farol de milha ou do farol de neblina não podem substituir o uso do farol baixo durante o dia nas estradas brasileiras. A única exceção é a luz diurna de LED, aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito. A medida é válida para qualquer tipo de rodovia, incluindo as que passam por trechos urbanos. Pois é, 4 pontos na carteira além da multa. Então não dá para deixar de não usar o farol baixo durante o dia nas rodovias. Nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco o Destaque está de volta.
estamos de volta. Em época de crise, há o descontentamento por parte da classe trabalhadora. Perda salarial, reajustes que não acontecem. Tudo isso somado à insatisfação popular. Vamos acompanhar agora as crises que assolaram o primeiro semestre de 2016, com o nosso repórter Washington Ruiz. Com a sensação de vitória estampada nos sorrisos abertos e braços levantados, os operários das empreiteiras que prestam serviços de montagem e manutenção a Usiminas em Cubatão colocaram fim na greve em assembleia na portaria da empresa. Por unanimidade, os terceirizados aprovaram o acordo e garante 10% de correção salarial na data base. Além disso, mantiveram direitos coletivos do acordo anterior. Na Assembleia, representantes das 18 empreiteiras garantiram o pagamento de 16 dias de paralisação. Os 10 dias restantes foram compensados em jornadas extraordinárias. Não só na área da Usiminas, mas a greve está em todo o polo industrial. Atingiu também outras classes trabalhadoras. Também, e a maior preocupação de quem trabalha nas indústrias é em relação ao desemprego. Mas a greve no polo industrial não parou aí. Teve a companhia de outras empresas, mas essas ligadas à Prefeitura Municipal, que é o caso da Cursan, onde seus trabalhadores entraram em greve. Eles reclamaram de atrasos nos benefícios, como vale-refeição, transporte, férias e cesta básica, além do salário do mês que estava atrasado desde o 5º dia útil. Segundo Paloma dos Santos, presidente do Sindi Limpeza, 60% dos trabalhadores aderiram à greve na ocasião. A situação está complicada, delicada, né? O pessoal já está numa exaustão total. Hoje é o 12º dia de paralisação. Nós estamos tentando uma negociação já há tempos, né? Hoje os trabalhadores estão sem vale-refeição, cesta básica, gift, férias. E tem a questão da renovação dos contratos da empresa com a prefeitura. E também tem a questão do dissídio coletivo, que até o momento a empresa ofereceu 0% de reajuste. Logo depois, foram os trabalhadores da empresa Marvin reivindicarem o salário atrasado e permaneceram em frente à prefeitura e prometeram ficar até que alguém os atendesse. E falaram que se o problema não fosse resolvido, iriam protestar na porta da empresa Marvin. Os vigilantes estavam com o salário atrasado e não receberam a primeira parcela do 13º. A prefeitura informou que a Marvin vinha recebendo pagamentos constantes, com atrasos que não superam os 3 meses. De acordo com a prefeitura, os administradores se reuniram com representantes da categoria para discutir o cronograma dos pagamentos e a previsão é que o impasse fosse resolvido no prazo de 3 dias. Para a greve acabar, os trabalhadores voltarem a seus postos de trabalho. Os professores de Cubatão também entraram em greve. A categoria está pedindo reajuste de 4,2% no salário e o retorno de alguns benefícios. As reclamações dizem respeito a normas do cartão servidor. De acordo com a categoria, os benefícios estão atrasados e são suspensos após um número determinado de faltas, mesmo que justificadas com atestado médico. De acordo com a Prefeitura de Cubatão, a paralisação afetou cerca de 6.500 alunos, com adesão de 30% dos profissionais. A greve é um motivo de preocupação para ambos os lados, tanto para quem deve como para aqueles que têm o que receber. A Justiça determinou que 90% dos trabalhadores que estavam em greve retornem ao seu posto de trabalho. Mas 10% da categoria dos professores permanece em greve na porta do Paço Municipal. Outra categoria que iniciou a greve foi a da saúde. Eles reclamam do atraso no pagamento de salários. Segundo Paulo Pimentel, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Serviços da Saúde, cerca de 400 trabalhadores do hospital não receberam um reajuste salarial previsto desde outubro do ano passado. Eles também reclamam que atrasos no pagamento dos salários estão ocorrendo todo mês. Na ocasião, em uma reunião com os funcionários, o secretário de Saúde, Benjamin Rodrigues, se comprometeu a não atrasar mais os salários e iniciar um pagamento em 6 parcelas do reajuste.
De acordo com o presidente do sindicato, o acordo foi assinado para que a primeira parcela fosse paga juntamente com o salário de março. Em nota, a Prefeitura Municipal de Cubatão disse que não procede a informação de atraso dos salários dos funcionários do Hospital Municipal desde outubro. De acordo com a Secretaria de Saúde de Cubatão, a HBB, gestora do hospital, na época ela realizou o pagamento daquele mês. Lembrando que até o fechamento dessa nova edição, algumas greves acabaram sendo solucionadas, no caso dos funcionários do Hospital Modelo de Cubatão e também dos professores. Quanto à área de siderurgia, ainda continua com a redução dos postos de trabalho. E agora vamos falar de um assunto que envolve a todos: mobilidade urbana. Todos nós, diariamente, saímos de algum ponto em direção a outro, seja para o trabalho, para o lazer, ou até mesmo os afazeres diários. Vamos acompanhar a reportagem com Fábio Scheiber. Um tema muito discutido nos tempos atuais, principalmente nas grandes cidades, também ganha destaque na cidade de Cubatão: mobilidade urbana. Circunstância que se refere às condições de deslocamento de pessoas e cargas no espaço urbano de município, é motivo de debate entre população, parlamentares e empresas do ramo. O termo é geralmente empregado para se referir ao trânsito de veículos e também de pedestres, seja através do transporte individual, carros, motos, etc., seja através do uso de transportes coletivos, ônibus, metrôs e etc. Nos últimos anos, o debate sobre mobilidade urbana no Brasil vem se acirrando cada vez mais. Haja vista que a maior parte das grandes cidades do país vem encontrando dificuldades em desenvolver meios para diminuir a quantidade de congestionamentos ao longo do dia e o excesso de pedestres em áreas centrais dos espaços urbanos. Trata-se também de uma questão ambiental, pois o excesso de veículos nas ruas gera mais poluição, interferindo em problemas naturais e climáticos, em larga escala e também nas próprias cidades. Assim, a mobilidade urbana adequada é obtida por meio de políticas de transporte e circulação que visam a melhoria de acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no espaço urbano, através da priorização dos modos de transporte coletivo e não motorizados de maneira efetiva, socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável. Em Cubatão, uma novidade em relação à mobilidade urbana é a implantação da linha 954 da EMTU. Desde o dia 20 de junho, a linha 954, que faz o itinerário entre o Vale Verde e a cidade de Santos, começou a circular. Era um desejo do presidente da Câmara de Cubatão, Aguinaldo Araújo, que trabalhou incessantemente para isto, e também dos moradores do bairro do Vale Verde. Antes, eles precisavam se deslocar até o centro de Cubatão para pegar o transporte coletivo e se dirigir até Santos. O trajeto, que poderia levar entre 45 e 60 minutos, sai do Vale Verde, segue pelo centro de Cubatão, Casqueiro, até o bairro do Paquetá, em Santos. A linha Vale Verde Santos hoje é uma realidade na cidade de Cubatão. Bom, lembrando que há mais de 20 anos os moradores do bairro do Vale Verde vinham lutando, reivindicando, procurando conseguir ter essa grande conquista que hoje é uma realidade, o ônibus Vale Verde Santos. Lembrando que o itinerário desse ônibus se faz necessário passar ali pela Vila Esperança, passar também pela Vila Elizabeth, centro de Cubatão, passa ali pela Vila São José, segue até o conjunto Rubens Lara, passa também pelo Casqueiro e vai para Santos. Portanto, com isso, nós atendemos toda a nossa cidade. Mas, na verdade, a grande conquista é do Vale Verde, do bairro Vale Verde, porque o ponto final, a saída do ônibus, é no bairro do Vale Verde. Então, nós temos que agradecer, primeiramente, a Deus, a luta dos moradores, que sempre acreditaram, e nós juntos conseguimos ter essa grande conquista, ou seja, esse grande presente para o bairro do Vale Verde. Foi uma ótima iniciativa aqui para o bairro. Nós todos aqui estávamos precisando mesmo, né, que um ônibus fosse para Santos. Só o pessoal está reclamando um pouco por causa do trajeto, que está sendo um pouco longo, né? Poderia encurtar mais para poder chegar
chegar mais rápido em Santos. Seria mais prático uma linha assim que atendesse direto o bairro Vale Verde, pegando o pessoal da Vila Esperança e ir direto para o Paquetá. Apesar da ideia ser boa para atender as pessoas daqui, você acha que deveria ter mudanças, é isso? Isso. Tem atendido, mas o pessoal está reclamando do tempo, que faz um turismo pela cidade antes de ir para Santos. Também podemos levar outra questão que a população de Cubatão, que usa o transporte coletivo, reclama. Os passageiros que pegam o circular do centro de Cubatão com destino ao centro de Santos protestam. O vereador Ivan Idelbrando enviou uma solicitação para a EMTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, após muitos protestos, pedindo mudanças. Outro ponto abordado em relação à mobilidade urbana se diz respeito à parada de ônibus aqui em Santos. Os munícipes que vêm de Cubatão a Santos, de ônibus, vindo pelo transporte coletivo, circular da aviação Piracicabana, pegam o ônibus em Cubatão e descem aqui na Avenida São Francisco, aqui em Santos, no centro, distante cerca de 2 quilômetros do primeiro ponto, que é antes do viaduto, a cerca de 2 quilômetros. Ou seja, o ônibus desce o viaduto e para nesse daqui, nessa parada aqui, que é distante cerca de 2 quilômetros do primeiro, antes do viaduto. A Avenida São Francisco aqui no centro é próxima à rodoviária. Então as pessoas que querem fazer suas coisas antes do viaduto, ser perto do viaduto, tem que voltar andando por um bom trajeto, cerca de 1 quilômetro ou pouco mais. Essas duas situações exemplificam que mobilidade urbana é tudo o que se diz respeito ao deslocamento das pessoas dentro do perímetro urbano. Essa possibilidade de locomoção deve ser provida pela própria cidade, de maneira que seus habitantes possam exercer seu direito de ir e vir livremente, de forma rápida e eficiente. A cidade deve disponibilizar a infraestrutura e as ferramentas para essa movimentação, com transporte público viário com sistema inteligente. Além disso, as condições com fim de facilitar o transporte individual ou coletivo por meio de automóveis devem ser providas pelas autoridades urbanas. Por fim, o presidente da Câmara, Aguinaldo Araújo, fala sobre um outro projeto de mobilidade urbana que deve facilitar a vida dos moradores de Cubatão. Apresentei uma indicação em fevereiro de 2014 solicitando estudo para implantação do BRT, com o corredor de ônibus entre Cubatão e Santos, para ficarmos integrados ao novo modelo de transporte público a ser implantado na região. O BRT vem de encontro às necessidades dos munícipes, né, da nossa cidade, o que tornará as viagens mais rápidas e com qualidade, melhorando a mobilidade urbana. Portanto, o nosso trabalho é um trabalho bem voltado também à questão do transporte coletivo. Mas fico feliz em poder, nessa matéria, passar para todos essa grande conquista que é o ônibus Vale Verde Santos, que hoje é uma realidade na cidade de Cubatão. Lembrando que mobilidade com qualidade é o desejo de todos. E agora vamos a um rápido intervalo e o programa Destaque volta daqui a pouco. Estamos de volta. E o Brasil é reconhecido mundialmente como um grande produtor agrícola. E apesar desta realidade, a indústria de fertilizantes caminha a duras penas. O polo industrial de Cubatão é o maior do setor químico da América Latina e agrega a produção de insumos agrícolas. O setor de fertilizantes é um grande empregador. São milhares de trabalhadores, desde a produção até o transporte. Mesmo com os resultados crescentes da agricultura nos últimos anos, as atividades do setor de produção de fertilizantes vêm caindo vertiginosamente. Alguns fatores prejudicam a produção nacional e acabam facilitando a importação. Com o quadro cada vez mais desfavorável, a indústria nacional vem sofrendo impacto, não apenas da crise. E o país acaba andando na contramão do agronegócio e muitos postos de trabalho podem ser extintos. O CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, e o Sindicato dos Químicos da Baixada Santista uniram esforços em busca de soluções. Como todas as empresas industriais que a gente tem aqui no Polo de Cubatão, todas estão passando por um período difícil.
A produção de fertilizantes no Brasil, ela não é incentivada há muito tempo. Então nós temos algumas empresas aqui que fecharam suas operações aqui. Algumas empresas transferiram operações do polo de Cubatão para outros polos mais próximos do ambiente de consumo, que é mais para o lado do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. E isso está reduzindo alguns postos de trabalho realmente no polo de Cubatão. Enquanto a produção do Brasil ela ocorre em 2 safras, eu tenho a safrinha no começo do ano e a safra do segundo semestre, que é a safra forte, lá fora só tem 1 safra. Então as empresas, que produzem fertilizantes lá fora, elas têm condições de colocar o produto para fora quando não estão utilizando internamente nesses países. Coincidentemente, quando eles não têm produção agrícola, é quando está a safra grande aqui, que é o segundo semestre, que é o inverno lá nesses locais. Então o que acontece? Eles têm incentivos para a produção, tem políticas de fertilizantes implantadas nesse país para continuar produzindo o ano inteiro. Então eles têm incentivo para exportar esse produto. Então esse é um ponto. O segundo ponto, quando o produto chega no país, ele é levado diretamente para o local de consumo. Por exemplo, os produtos que são utilizados no Mato Grosso são importados direto para o Mato Grosso. Então eles não pagam ICMS para atravessar todos os estados. Eles são importados ou por Santos ou por Paranaguá e vão direto para o Mato Grosso sem nenhuma taxação de imposto. Se eu produzo no estado de São Paulo, e o estado de São Paulo a gente tem uma produção maior do que a capacidade de consumo do estado normalmente, e tem uma questão de sazonalidade, ou seja, eu não consigo ficar ligando e desligando a fábrica, eu tenho que produzir o ano inteiro, mas os períodos de consumo são específicos. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar para outros estados, então eu tenho que mandar para Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais. O que acontece? Vou pagar uma alíquota de imposto de 4,8% a 8,4%, que vai ser para a transferência desses produtos. Então o que acontece? Nós perdemos essa parte de competitividade. Então o que a gente tem trabalhado? Tem trabalhado com o governo para a gente ter a isonomia de impostos, ou seja, a gente quer ter igualdade de competição. A gente não quer vantagem, a gente também não quer ser prejudicado. Hoje nós somos prejudicados por produzir. Então o país não tem uma política nacional de produção de fertilizantes e também não tem a mesma isonomia em relação aos importados. E é isso que a gente tem trabalhado junto com algumas entidades. O Sindicato dos Produtores de Fertilizantes, Simprefértil, nós temos também com a Associação Brasileira das Indústrias Químicas, que é a ABQUIM, e também com o Sindicato dos Químicos, que está realmente nos apoiando, porque ele tem a visão dos postos de trabalho que a indústria gera. Essa é uma grande geradora de postos de trabalho. Digamos assim, se essas ações não forem efetivas, a gente continua perdendo competitividade. A tendência é fecharmos mais indústrias. De olho nos números, o presidente do Sindicato dos Químicos da Baixada Santista, Herbert Passos Filho, deu início a uma série de ações visando a manutenção dos postos de trabalho. Hoje a situação aqui no polo petroquímico está muito difícil. Começa que nós somos o maior polo de fertilizantes do Brasil e o polo de fertilizantes está sofrendo uma tributação muito grande. Nós temos conversado muito com o governo do estado. Já no nosso setor, nós já conseguimos um avanço muito grande quando nós conseguimos que o governador reduzisse o ICMS do genérico, do remédio genérico, de 18% para 12%. Nessas condições, fomos conversar com ele também, porque nossos fertilizantes aqui pagam 18%. Então nós queremos reduzir. O governador, conversando com a gente, falou, olha, há condições de aumentar a produção? Estivemos em contato com o setor patronal falou realmente, se a gente conseguir a melhoria na questão de impostos e tributos, eles têm condição de aumentar a produção e com isso o governo não vai perder nada, porque embora reduza de 18% para 12%, vai aumentar muito mais a quantidade de produto. E aí também não há perda, mas há ganho em termos de trabalhadores, em termos de outros impostos e a capacidade. O Brasil deixa de estar importando produto. Então o governador propôs que nós, sindicatos e o setor patronal, a SESP, o pessoal do Simprefert, que é o Sindicato das Indústrias Fertilizantes, formássemos um grupo junto com a Secretaria da Fazenda para discutirmos essa redução de ICMS. Isso ele acha interessante e que vai alavancar. Eu acho que é uma boa notícia a gente poder ter essa discussão, que é a primeira vez. Olha que a gente tenta falar com os governadores, faz mais de 15 anos que a gente discute isso.
mas pela primeira vez nós temos uma posição do governo do estado que quer conversar sobre essa possibilidade de a gente reduzir o ICMS do fertilizante. E com isso, tenho certeza, nós vamos gerar muito mais emprego. E o programa Destaque vai chegando ao final. Você pode acessar o nosso conteúdo também na internet, no canal do YouTube, TV Câmara Cubatão, ou através do nosso Facebook da TV Câmara Cubatão. Vamos ficando por aqui e até o próximo programa.